para Clarice. Clarice não, para mídia. Isso aí bonitinho, né? Jeitoso. Muito bem, é uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E hoje quem deve estar muito alegre é a Glauciane. Por quê? Porque hoje ela não está sozinha, só com os filhos, mas hoje ela está com o Irineu, seu marido. Deus abençoe. Estávamos na expectativa de lhe conhecer. Muito já ouvimos falar, mas agora te conhecemos aqui, ó, de tete a tete. Então, seja muito bem-vindo, Irineu. E é uma alegria, assim, ver a família completa, ó, ocupando todo um banco da igreja. Isso é motivo de alegria, não é, Glauciane? Isso mesmo. Oi, Saulo. Ah, Irineu, esse acento aqui não foi errado. Irineu, tá certo então, tá bom. Glauciane, o nome eu tô falando certo dela, Glauciane. Isso aí. Então, irmãos, sejam... Foi o nome que a Nilva me passou, tá? Gleiciane. Pronto, agora sim. Vamos disfarçar e mudar de assunto. Vamos falar da vida dos outros para a gente esquecer disso. Eu quero falar da vida do Gabriel, da Cecília, da Clarice e também da irmã Elisa, que hoje ficou em casa cuidando das meninas que não estão bem. Ela me mandou, eu estava chegando em casa via mensagem e não só a Clarice e a Cecília, mas também o Tiago também não está bem, está lá na inalação. Então é isso aí. Então vamos orar por eles agora, né? Está até mais quieto. Só não pela Sofia, que parece estar sentindo falta, né? Então está chorando. Cadê meus amigos? Juntamente com o berçário. E eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que é o texto da palavra de Deus que nós vamos considerar nesta noite. Vitor? Cadê o Vitor? Desconfio que o Vitor foi o passador de slide. Tá aqui? Como? Passador de slide? Ele estava hoje aqui. Ah, sim. Ok. Muito obrigado. Muito bem. Nós, nessa noite, consideraremos mais um trecho deste importante livro das Escrituras Sagradas, que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar dos versos 18 ao verso 21. Na verdade, esse texto, falar difícil aqui, essa perícope, ela vai até o verso 25, mas para que a mensagem não fique mais extensa, então nós vamos dividir e nós vamos terminar essa mensagem no próximo domingo, pela manhã, no culto de adoração ao nosso Deus, tá bom? Um dos títulos que nós temos tratado a respeito dessa série de mensagens, deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não, peraí. Isso. Eu acho este título, essa mensagem, ela abriu essa série de mensagens que nós temos tratado. Quem quer ser igreja? E esse título ele é extremamente importante porque Pedro ele não está mais falando de teologia, ele não está mais falando de doutrinas bíblicas, mas a partir do verso 11 deste capítulo 2, ele passa a tratar a respeito da nossa convivência social, né, do nosso dia a dia. Então nós temos visto isso desde o verso 11 deste capítulo 2. Nos versos 11 e 12, nós fomos exortados a um viver que glorifica a Deus. Lembram disso? Então nós somos exortados a um viver
que glorifica ao Senhor. Nós somos exortados por Pedro a abandonar, ou se abster dos desejos carnais e termos, é claro, uma vida totalmente voltada para o Senhor. De modo que as pessoas do mundo, elas possam, que tanto falam mal, e às vezes, alguns momentos até com certa razão, tanto falam mal dos crentes, elas possam ver as nossas boas obras e assim glorificar ao Senhor. Então nós fomos convidados por Pedro a um viver que glorifica ao Senhor. Dentro dessa série de mensagens em que quem quer ser uma igreja, nós falamos a respeito do caminhar nos trilhos. E nestes versículos 13 a 17, que nós trabalhamos, expomos, esse texto sagrado, nesses versículos nós fomos exortados a caminhar sobre trilhos, ou nos sujeitar às autoridades constituídas por Deus. Olha só, obedecendo, somos ordenados, exortados a obedecer às leis estabelecidas em nossa sociedade. E tudo isso que nós tínhamos que fazer, ou seja, obedecer e nos sujeitar às autoridades, tudo isso que nós temos que fazer é pelo Senhor. Muito bem. Essa sujeição que a palavra de Deus ela impõe a nós, ela é devida, sim, mesmo que os nossos governantes sejam corruptos e assolem o nosso país. Então, independente disso, essa sujeição que a palavra de Deus espera e exige de nós, ela é devida mesmo aos governantes corruptos, como eu disse. E olha, isso não era diferente nos dias de Pedro, como nós falamos naquela mensagem, porque eles viviam sob o domínio do império corrupto e imoral, que era o Império Romano. Então, daqueles dias para os nossos dias, a única coisa que mudou, só os personagens. A história ela sempre vai se repetindo. Então, Pedro está falando para a igreja que ela deve se sujeitar a essas autoridades constituídas. E aí a gente pensa assim, mas como que eu vou me sujeitar num país como o nosso? Pois é, mas naqueles dias não era diferente, era igual. Então, a sujeição que nós devemos às autoridades, e é lógico que o devido respeito, e a palavra de Deus diz a todos, não é baseado na moralidade, na moralidade de justiça dessas pessoas, mas a sujeição e o respeito que nós devemos ter pelas autoridades constituídas é baseada no próprio Senhor. E essa mensagem, para mim, ela foi libertadora, porque ela mostrou o quanto nós vivemos em um mundo de ilusões, e eu por várias vezes citei que nós vivemos numa grande matrix, onde nós somos manipulados pelas ilusões desse mundo. É que nós vamos esquecendo, entendeu? Mas 15 dias atrás a gente só falava de Copa do Mundo, só falava de Brasil, de jogo, aquela empolgação. E aí? Já foi, já era. E agora já começa uma nova corrida, que daqui a pouco as pessoas começam a se degladiar nas redes sociais, falando sobre o quê? Eleições, política, essa coisa toda. E com esse texto da palavra de Deus, com essa mensagem, puxa, eu saí fora da bolha e eu percebi que o que sou eu, senão um peregrino, um forasteiro neste mundo, que estou aqui apenas de passagem. E eu cheguei à conclusão de que eu devo levantar a bandeira, sim, e defender o meu candidato, sim, esperando ansiosamente para que ele assuma o poder. O meu candidato, é aquele que está lá em 2 Samuel, uma profecia, vou me emocionar, mas uma profecia belíssima a respeito de Jesus Cristo, que dizia e diz que haverá um justo que domine sobre os homens. E o seu governo será como a luz do sol, a luz da manhã, que brilha sob um céu sem nuvens. Então, para este
Eu devo ser um cabo eleitoral e anunciar a todos, para que logo ele venha e junto reinaremos com ele. Isso é o meu anseio. E é isso que eu penso agora. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. E é isso que eu quero que você também pense dessa forma. Neste mundo nós somos apenas peregrinos, forasteiros. Nada além disso. Somos passageiros. O que nós ansiamos? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Nessa noite, nós falaremos então a respeito dos versos 18 a 21, onde nós seremos exortados a seguir o bom exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero lhe trazer uma ilustração. Pois bem, ser crente é muito fácil aos domingos. Por quê? Porque é maravilhoso. Não, realmente, não estou falando com ironia, não. E você há de concordar comigo. Ou não é maravilhoso estarmos aqui reunidos? Né? Hoje não, né? Mas com o ar-condicionado ligado, cercado de irmãos que nos amam, cantando hinos, como fizemos agora, hinos que elevam a nossa alma, e ainda agora podemos ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. No domingo o ambiente nos favorece para sermos crentes. Derrubei alguma coisa. Mas o verdadeiro teste da nossa fé não acontece quando as portas da igreja se abrem. O verdadeiro teste da nossa fé acontece exatamente quando as portas se fecham. Porque quando as portas se fecham, nós somos lançados para fora, para a rua. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo essa carta para cristãos que sabiam exatamente o que era viver sob pressão. E eles viviam, nós já vimos nas mensagens anteriores, a pressão, a perseguição em que eles viviam. E Pedro, no capítulo 1, ele diz que eles eram forasteiros, peregrinos, espalhados lá, né, pelo Império Romano, Império hostil. E no trecho da palavra de Deus que já foi lido hoje pelo Vitor, Pedro, ele decide tocar numa das feridas mais dolorosas daquela sociedade. Ou seja, o ambiente de trabalho e as relações de submissão. E ele vai nos mostrar que a nossa fé, ela molda a nossa conduta, principalmente quando nós somos tratados com injustiça. Veja só, a nossa fé, ela molda o nosso caráter, principalmente quando nós somos tratados com injustiça. Hoje nós queremos analisar esse texto sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, o testemunho que glorifica a Deus. O segundo aspecto é a capacidade que temos de suportar as afrontas que temos no dia a dia. E o terceiro e último aspecto é a respeito do bom exemplo de Jesus Cristo, que inclusive é o tema da nossa mensagem. Então, se você quer saber, meu irmão, como glorificar a Deus quando o mundo é injusto com você, aperte o cinto. Porque a palavra de Deus, ela vai confrontar o nosso orgulho nesta noite. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto. Que o Espírito de Deus, ele possa romper as barreiras do nosso duro coração que sempre busca rejeitar a palavra do Senhor. Amado Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedindo exatamente isso, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus Santo, ela venha romper as barreiras do nosso coração. Que a Tua palavra transformadora, ela venha quebrar o nosso orgulho e nos ensinar a glorificar ao Senhor, mesmo diante das afrontas e das injustiças dessa vida.
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender e nos moldar segundo o bom exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agora e sempre. Muito bem, então, título da nossa mensagem nessa noite. Ih, peraí, moço. Está pulando. Pronto. O bom exemplo de Jesus. E eu quero ler mais uma vez o texto, que diz assim, o verso 18. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas sujeitem também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Preste atenção nisso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Muito bem. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar nessa noite é um testemunho que glorifica ao Senhor. Nessas exortações práticas que Pedro vem trazendo, que ele vem abordando com os irmãos, ele procura agora, de forma muito específica, falar a um grupo específico, que eram os escravos. Não sei se os irmãos lembram que nós estávamos discutindo na aula a respeito da palavra de Deus e falávamos sobre a língua original. Muito bem, em todas as nossas traduções, você vai encontrar a palavra escravo. Mas havia, meus irmãos, vários tipos de escravos, como eu já falei na Escola Bíblica Dominical, né? Alguns trabalhavam na lavoura e outros escravos também trabalhavam dentro das casas dos seus senhores. Então havia escravos e escravos. Guardadas as devidas proporções históricas, era algo que lembra a dinâmica mesmo, né, da escravidão que houve no nosso país. Também era assim. A escravidão, uns anos atrás, tinha escravos que trabalhavam na roça, né, na lavoura, outros trabalhavam dentro dos casarões, juntamente com o seu senhor. A diferença é, claro, que o escravo daqueles dias eram escravos presos de guerras, né, de terras conquistadas, e eram tomados como escravos, e outros escravos se tornavam escravos para pagar as suas dívidas, já que a escravidão, me perdoe, já que a escravidão ela se dava única e exclusivamente por questão mesmo racial, mas era toda escravidão. Então, naqueles dias, como nós já falamos, tanto lá quanto cá, haviam alguns escravos inseridos no seio familiar. E quando o texto bíblico, e aí entra a questão da língua original, né, que eu falei para vocês, quando o texto bíblico ele quer falar de casa, daqueles senhores, ele usa um termo oikos, que quer dizer a casa. Como Pedro ele está direcionando especificamente, quando você lê na sua Bíblia, né, escravos, lá no texto original, lá está oiketai. Então, oiketai, ele se refere à residência. E é por essa razão, veja só a diferença, né, que ele está falando da importância de saber a língua original. Então, por estar oiketai, então nós entendemos que ele está falando de um tipo de escravo específico, não o que trabalha na lavoura, mas aquele que trabalhava na residência dos seus senhores, nas grandes casas, ou seja, eram serviçais domésticos. Outra conclusão que nós podemos chegar neste texto, eu não sei se você observou, é que não há recomendação nenhuma direcionada aos senhores. Aqui Pedro está falando aos membros, né? Aos cristãos, mas ele não direciona a palavra alguma aos senhores dos escravos, mas apenas aos escravos. E por que isso? Isso nos sugere sugere fortemente que
naquela comunidade específica, havia poucos senhores mesmo convertidos, mas havia muitos escravos convertidos ao evangelho. Por isso ele não trata dos senhores, ele trata apenas dos escravos que trabalhavam na casa desses senhores. Outro ponto fundamental que eu quero mostrar aos irmãos é que os escravos, meus irmãos, tanto lá quanto os nossos escravos aqui, eles não eram considerados cidadãos, eram considerados realmente como objeto. Eram tratados como propriedade dos seus senhores. E eu acho a palavra de Deus incrível, porque mais uma vez a palavra de Deus, ela dá voz a quem não tem voz na sociedade. E nós, voltarmos um pouco atrás, nós vamos observar que os evangelhos também já davam voz a quem não tinha voz naqueles dias, que eram as mulheres. Veja só, e às vezes, né, a gente fica ouvindo debates em redes sociais, as pessoas ficam falando mal da Bíblia, esse livro maravilhoso, dizendo que é um livro machista, sexista, não sei o que é isso não, mas ficam falando mal das escrituras, bobagem isso. Ao contrário do que os inimigos da cruz de Cristo falam e afirmam, a Bíblia jamais, ela não é machista, muito pelo contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, que nós estamos estudando aí na Escola Bíblica Dominical, ela é protecionista. Numa sociedade, sim, a sociedade daqueles dias era machista, não dava valor à mulher, mas a palavra de Deus não, ela é protecionista, não só às mulheres, mas ela é protecionista aos idosos, ela é protecionista aos órfãos, às viúvas. Então, há leis específicas para proteger esse grupo da sociedade que não tinha voz, e entre estes também os escravos. Então, é um livro atualíssimo. Ah, tá certo isso? Atualizadíssimo. Isso aí. É um livro atualizadíssimo, que se preocupa com isso, com eles. E aqui, a prova disso é que Pedro está voltando a sua palavra tão somente a estes irmãos, aos escravos, que haviam abraçado a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, a preocupação do apóstolo Pedro a escrever essa carta está totalmente voltada para o bom comportamento que estes irmãos escravos deveriam adotar diante dos seus senhores. Por quê? Porque agora eles eram crentes em Jesus Cristo. A postura do crente é diferente. E Pedro, no verso 18, vamos falar assim, né? A palavra de Deus, no verso 18, ela exige o quê? Sujeição e respeito aos seus senhores. Que seria os nossos patrões da CLT de hoje? É isso que está falando. Respeito, sujeição. E olha, este respeito e sujeição que eles deveriam ter para com os seus senhores era independente se esses senhores eram bons ou eram maus, independente. A questão do respeito e da sujeição, mais uma vez, ela não está relacionada ao merecimento dos seus senhores, mas ela está totalmente voltada para a consciência de quem conhecia o Senhor. É o que está dizendo o texto bíblico. Por causa da vossa consciência para com Deus, vocês devem ter para com os seus senhores sujeição e respeito. Quer sejam eles bons, quer sejam maus. Então, a sujeição e o respeito que eles devem aos seus patrões não está relacionado à moralidade destes homens, mas está voltada para a consciência que eles tinham do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Muito bem. Se voltarmos um pouco para os evangelhos, nós veremos, e é por isso que eu sempre trago quem quer ser igreja. Porque ser igreja, só vai ser igreja quem for vocacionado. Porque se não for uma vocação, ninguém vai querer isso. E é por isso que eu sempre trago isso. Eu falo essa questão de quem quer ser igreja. Veja só, se voltarmos então para os evangelhos, nós vamos ver Jesus Cristo ensinando na contramão dos valores do mundo.
Não era isso? Ele falava assim, olha, se alguém lhe bater, vamos falar bater, se alguém lhe bater na face, o que é que você faz? Oferece outro. O mundo ensina isso? De jeito nenhum. Não. Outro dia, uma entrevista antiga, né? Eu já tô meio fofoqueiro. Vou falar mal de outra pessoa hoje. Outro dia eu vi uma entrevista daquele cantor gospel, Thales Roberto. Pronto, alguns já conhecem. Ele estava falando do filho, ele se auto-intitula pastor, né? Ele estava falando do filho, que ele fala pro filho dele, se alguém te bater na escola, revida, arrebenta com ele. Meu Deus! Olha só, os valores. Mas não só Jesus ensina o contrário disso. Jesus também, ele diz assim, olha, se alguém lhe ferir na face, ofereça outra. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe aborrece, não haja de modo semelhante. Percebe? Fale isso na sociedade de hoje em que nós vivemos. De jeito nenhum, isso não é justo. É o que as pessoas vão falar. Mas o Senhor, a sua palavra, ensina o contrário daquilo que o mundo manda. Então vá nós, nos nossos dias, lá na empresa que você trabalha, vá amanhã, eu espero que você faça isso mesmo. Chegue amanhã e vai falar assim para aquele chefe, não é só o seu patrão, mas o líder do seu setor, o chefe, o dono da empresa, e você, a partir da manhã, você vai olhar para ele e vai falar assim. Não vai falar para ele, mas consigo, né? Eu lhe devo o quê mesmo? Sujeição. Eu lhe devo respeito. Mas ele não merece. Desgraçado, não merece. Falei baixo para não entrar no YouTube. Mas não merece. Mas eu não vou fazer isso porque ele merece ou não. Eu vou fazer por conta do meu Senhor. Por conta da minha consciência para com o meu Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, nos ensina valores contrários a este mundo. Muito bem. Portanto, meus irmãos, seguindo essa lógica bíblica, o que é uma loucura para o mundo? E é uma loucura para o mundo, não é? O evangelho não é loucura para o mundo? A própria palavra diz isso. Nós, então, devemos nos sujeitar e respeitar os patrões, independente deles serem ou não merecedores. Porque não é eles que são a causa da nossa submissão. Mas a causa da nossa submissão é pelo Senhor. O que percebemos na prática é que, de fato, nós somos forasteiros neste mundo. Nós estamos dispersos, espalhados por esse mundo. E por essa razão, os nossos valores e costumes não pertencem a esse mundo, andam na contramão dessa sociedade perdida. Esse andar na contramão, essa inversão dos valores mundanos, é exatamente essa que nos diferencia deste mundo. E é exatamente este modelo de vida que é nos apresentado e exigido pela palavra de Deus que glorifica ao nosso Deus. Então nós devemos glorificar ao nosso Deus, agindo como o Senhor espera de nós. É lógico que cantar louvores, né? Participar das atividades da igreja, chorar, né? No culto, como nós choramos ontem à noite aqui, compartilhar testemunhos na congregação, como ouvimos o testemunho das irmãs. Vou falar o nome de novo, só para ficar com vergonha. Nossa, eu muito me emocionei com o testemunho da Val, com o da Jo, toda vez. Já ouvi umas 3 vezes da Jo e eu choro todas as vezes. Testemunho lindo da Juliana, da Cris. Que maravilha. Isso tudo, é claro que isso tudo glorifica a Deus. Tudo isso é muito válido, tudo isso é muito precioso. Mas, meus irmãos, o testemunho pela conduta diária, pelo modo
de proceder na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, é de extrema importância na vida do crente. Porque é esse nosso viver que também glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós devemos ter aos nossos patrões sujeição e respeito. Sejam eles bons ou maus, não importa. E aí nós podemos, então, avançar para o nosso segundo ponto que nós falamos, são 3, né? A capacidade mesmo de suportar essas afrontas. Então, são apenas consequências naturais de suas más atitudes, só isso. Então, para estes que sofriam justamente, não havia glória nenhuma, pois eles estavam colhendo exatamente o que haviam plantado. Agora, havia também os sofrimentos injustos. Sofrimentos injustos que eram praticados contra os irmãos sem razão alguma, sem que merecessem. E a orientação da palavra de Deus para esses momentos é dupla. Primeira orientação, que eles deveriam se sujeitar. Ou seja, eles estariam sofrendo uma injustiça, mesmo assim eles deveriam... Nossa, minha mãe falava isso, sofrer calado. Sofrer calado. E ainda mais, né, esse sofrer calado é não se rebelar contra o seu patrão, é não criar tumulto, né? E a segunda é respeitar. Eu preciso fazer a perguntinha de novo. Quem quer ser igreja? Ser igreja é isso. Servir a Jesus é isso. Então você vai sofrer a injúria, né? Vai continuar respeitando, se sujeitando, não vai se rebelar, não vai criar tumulto e respeitar. Segundo, deveriam suportar pacientemente. Sabe por quê? Porque isso é louvável ao Senhor. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Para os de fora. Para nós, não. Nós já vamos entender que não é loucura para nós. Agora, aqui precisamos ter uma atenção, um detalhe importante aqui. Eu disse a vocês que quando nós sofremos injustamente, devemos nos comportar com respeito. Respeito o que mesmo? Submissão. Certo? Não criar motins ou rebelar-se, porque isso era louvável ao Senhor. Não estou dizendo com isso que Deus se alegra com a crueldade ou que Deus tem prazer com a injustiça imposta aos seus filhos, não é isso. A alegria do Senhor não está nisso. A alegria do Senhor não é ver a gente pastando, né? Não sei se pode falar comendo pão que o diabo amassou. Já falei. Eu não sei, a alegria do Senhor não é isso. A alegria do Senhor é ver a injustiça que estamos sofrendo, mas nós mesmo assim e continuamos permanecendo fiéis à sua palavra e obedecendo a Ele. Isso alegra o Senhor. Alegra o Senhor, a alegria do Senhor está na nossa obediência, na integridade, na fidelidade que seus filhos demonstram para com Ele. E isso em meio às tempestades. Isso alegra o Senhor. E isso parece, falando, né, dessas questões nos dias em que vivemos, nos nossos dias, hoje, principalmente nesses dias, né, em que, dias de apostasia mesmo, onde as pessoas estão abandonando a fé, ou dias em que as pessoas escolhem a Deus apenas para ser servidas por Ele. É isso que as pessoas querem. Só que a palavra de Deus está mostrando algo totalmente diferente, espera totalmente diferente de nós, e só que nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas querem um Deus para que Ele as sirva, buscando um evangelho triunfalista, um evangelho sem cruz, sem sofrimento, ensinando hoje em muitas falsas igrejas que focam apenas a satisfação humana. Nós não fazemos isso aqui. Nós ensinamos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia quer que nós aprendemos. O que a palavra do Senhor nos ensina é que nós somos bem-aventurados quando sofremos, por amor à justiça. O que a Bíblia nos ensina
é que Deus usa o sofrimento como uma ferramenta soberana para nos santificar. Diz o texto bíblico que é para isso que nós fomos chamados por Ele. Para quê? Para suportar a afronta, demonstrando o caráter de Cristo em nós. Para isso que nós fomos chamados. Não para sermos vencedores, triunfalistas, de jeito nenhum. A Bíblia fala, olha, para isso vocês foram chamados, para ser conforme o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é o nosso bom exemplo. Jesus é o bom exemplo. Por que o bom exemplo? Porque o que nós vimos até aqui é que há sofrimentos consequentes. Ou melhor, eu preciso ler o texto. O versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Muito bem. O que nós vimos até aqui, meus irmãos, é que há sofrimentos que são consequências dos erros que cometemos e sofrimentos injustos. Exemplos ou sofrimentos consequentes são aqueles que sofremos pelo resultado direto das nossas más ações e pecados. Injustos são aqueles que sofremos sem qualquer merecimento, quando nós realmente recebemos injúrias, perseguições, simplesmente, porque nós não nos moldamos a este mundo. Nós temos um Senhor, somos discípulos desse Senhor. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e o nosso dever, como diz as Escrituras, é seguir os seus passos. Não é isso que disse aqui? Para que nós sigamos os seus passos? Muito bem. Como foi a vida terrena de Jesus? Foi uma vida de sofrimento, irmãos, de luta. Foi uma vida de sofrimento, e podemos ter certeza absoluta de que todo o sofrimento que Jesus passou, toda a injúria que suportou, toda a perseguição que enfrentou foi 100% injusta. Diferente de nós, que muitas vezes colhemos os frutos dos nossos próprios erros nessa terra. Colhemos mesmo. Agora, Jesus não. Jesus foi o único perfeitamente inocente a pisar neste mundo. Sendo Deus santo, sendo Deus impecável, ele não tinha pecado e não precisava ser aperfeiçoado em seu caráter, como nós precisamos. Ele já era perfeito. Logo, o seu sofrimento não foi para o seu aperfeiçoamento, não foi para o benefício dele, mas o seu sofrimento foi inteiramente por nós. Deixa eu te perguntar uma coisa, faça uma breve reflexão. Você já pagou por aquilo que você não fez? Você já levou a culpa pelo erro do outro? Você já foi advertido no trabalho por conta da negligência de um colega? Dentro de casa? Você já apanhou por causa do seu irmão? Qual foi o seu sentimento na hora? O sentimento da nossa carne, ela clama por vingança, ela clama por direitos. Isso não é certo, não é justo que eu passe por isso, não é justo que eu pague por aquilo que o outro fez, eu não tenho culpa. Esse é o nosso sentimento, de vingança e de direitos. E quando resistimos e não revidamos ou não vingamos, oramos a Deus para que o Senhor desça o cajado. É verdade. Às vezes a gente resiste, né? Sofremos a injustiça, eu não faço nada. Mas na minha oraçãozinha está lá, Senhor,
Ó, é isso mesmo, a gente espera que Deus vai e castigue a pessoa. Isso quando nós não cantamos músicas, horríveis músicas, que incita Deus a se vingar por nós. Eu trabalhava com uma pessoa, chamava Vaso. E aí, Vaso? Opa! E o Vaso, quando ele estava bravo com alguém, ele falava assim, ó, Jesus vai te pegar. Isso quando ele não falava assim, ó, pega ele, Jesus. Sede de vingança, sede de ver os seus direitos. Veja o que diz o verso 21 novamente. Acabei de ler, mas faço questão de ler novamente. Para isso vocês foram, pois também Cristo sofreu, isso mesmo, no nosso lugar, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Todo o sofrimento de Jesus não foi ocasionado por ele mesmo. O texto sagrado afirma categoricamente que Cristo padeceu por mim. O texto sagrado das Escrituras diz que Cristo padeceu por você, que ele padeceu por nós, por cada um de nós. Isso é teologia bíblica pura, meus irmãos. Isso é a substituição penal, ou vamos melhorar, isso é o sacrifício vicário, é o justo pagando a conta do injusto. Mas eu não me lembro de nenhum texto bíblico, Jesus falando assim, Deus, pega ele, ó. Você acha justo que eu esteja pagando a pena dele, dessa turma aí? Não vemos isso. Diz a palavra do Senhor que ele tudo suportou por nós. Ele pagou a conta que era nossa. Jesus Cristo, ele absorveu a ira de Deus que nós merecíamos. Portanto, meu irmão, olhe para a cruz. Portanto, meu irmão, olhe para o texto bíblico e siga os seus passos. Suportem as injúrias, as injustiças no seu trabalho ou na sua família. Portanto, meu irmão, não busque a justiça com as suas próprias mãos, não se rebelem, não criem motins, não dividam a igreja com facções. Quando o mundo for injusto com você, olhe para aquele que foi voluntariamente injustiçado por amor a você. E siga os seus passos, é o que diz a palavra de Deus. Precisamos acabar com isso, né? Com essa mensagem. Então precisamos trazer uma conclusão. Conclusão: o desafio de seguir as pisadas de Jesus. Por quê? Porque para isso foste chamados. Meus irmãos, a mensagem de Pedro para a igreja primitiva, a mensagem de Pedro para a igreja batista regular em Jardim Palmira é uma mensagem de confronto. Ela nos confronta, ela destrói a mentalidade moderna de que Deus tem a obrigação de me fazer próspero e de me livrar de qualquer problema. O texto sagrado nos diz com todas as letras, porque para isto vocês foram chamados. Chamados, olha que absurdo, hein? Não é absurdo. Para eles, para nós não. Chamados para sofrer, fazendo o bem, se for a vontade do nosso Deus. Jesus Cristo nos salvou não para sermos rebeldes sociais, líderes de motins, ou funcionários, empregados murmuradores. Jesus nos salvou para sermos sal da terra e luz do mundo, dentro das estruturas ao qual Ele nos inseriu.
Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde está inserido, mas foi lá que o Senhor Jesus Cristo lhe colocou. E Ele te colocou lá para que você seja sal e luz naquele lugar. Portanto, quando você voltar para o seu trabalho amanhã, ou quando enfrentar aquela situação difícil na sua casa, com parentes não convertidos, lembre-se de que existem duas formas de você reagir amanhã. Primeira forma é a reação da carne. É você exigir os seus direitos, que murmura, que deseja vingança, onde a raiva, a ira domina. Pega ele, Jesus. Mas o que nós vimos nessa noite não é esse o ensinamento bíblico. Porque para isto fostes chamados. Então nós devemos ter a reação de Cristo. E qual a reação de Cristo? Que suporta a afronta por causa da consciência para com Deus. Consciência esta, que sabe que o justo juiz está vendo tudo e recompensará a fidelidade de cada um de nós. Como diz 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus, ela é inspirada para o que mesmo? Ensinar, corrigir, pois que ela nessa noite nos corrija. Mude a nossa mente, para que sejamos ditos cidadãos respeitados, que honre, que trate, que sejam submissos aos nossos patrões e os respeite. Porque merecem? Não, não é por isso, mas por conta da nossa consciência para com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e cantar louvores ao nosso Deus em resposta à sua palavra. Muito obrigado, Santo Deus, por tua santa e bendita palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor não desiste de nos ensinar e de nos corrigir para que sejamos cada dia mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós para que fôssemos sal na terra e luz do mundo. Muito obrigado, ó Deus Santo, porque o Senhor corrige os teus filhos, ó Pai.